Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos nós. Eu sou o pastor Luiz Felipe, da Igreja Presbiteriana de Biá, e esta é a minha esposa Gislaine. Nós daremos início ao nosso momento devocional cantando uma música que tem como título Aquele que tem sede busca, água viva. Se você quiser nos acompanhar, é só procurar na internet pela música Aquele que tem sede, do grupo Bola de Neve. Louvemos o Senhor com esse cântico. Aquele que tem sede busca, beber da água que Cristo dá, terá dentro de si uma fonte que jamais se acabará. Aquele que tem sede busca, beber da água que Cristo dá, terá dentro de si uma fonte que jamais se acabará. A fonte de água viva é o Senhor, e a água é o Consolador, Espírito de vida e louvor, preciso dele. Tu és o Espírito de amor, o meu guia e consolador, enche-me com fogo do Senhor, preciso de ti. Aquele que tem sede busca, beber da água que Cristo dá, terá dentro de si uma fonte que jamais se acabará. Aquele que tem sede busca, beber da água que Cristo dá, terá dentro de si uma fonte que jamais se acabará. A fonte de água viva é o Senhor, e a água é o Consolador, Espírito de vida e louvor, preciso dele. Tu és o Espírito de amor, o meu guia e consolador, enche-me com fogo do Senhor, preciso de ti, preciso de ti, preciso de ti, preciso de ti. Amém. Que nós lembremos sempre que Jesus é a fonte de água viva, é quem nos dá o Espírito que mata a sede da nossa alma. Passamos uma oração e eu peço que a irmã Gislaine nos conduza nesta oração, pedindo a iluminação de Deus para a pregação de hoje. Senhor Deus e Pai maravilhoso, Pai bondoso, obrigada, meu Deus, porque Tu és a fonte de água viva, a fonte verdadeira, a fonte que joga água que pode matar a nossa sede, meu Deus. Sim, meu Muito Deus. obrigada, Pai, porque Tu és Deus, Tu és maravilhoso, bondoso, compassivo, e nós estamos aqui nesta noite, ó Deus, para aprendermos mais do Senhor, para conhecermos mais a Tua vontade para as nossas vidas, ó Pai. Usa o Teu servo nesta noite, ó Deus, encha-o do Teu Espírito Santo, ó Pai, para que ele possa transmitir somente as verdades da Tua lei, somente a Tua palavra. Fala conosco, meu Deus, encha-nos o coração do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos então abrir nossas Bíblias em João, no capítulo de número 4. Evangelho de João, capítulo de número 4. Nós abriremos a palavra do Senhor lá. João, capítulo 4,
e nós estudaremos a palavra de Deus. Como nós temos feito em todas as nossas pregações dominicais, nós estamos analisando sempre alguma porção do Evangelho de João. E hoje nós analisaremos a porção de João, capítulo de número 4, que é o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Mas antes de começarmos a analisar esse texto especificamente, eu pergunto àqueles que me assistem: quanto tempo um ser humano consegue ficar sem água? Segundo muitos estudiosos, o ser humano consegue ficar até 4 minutos sem oxigênio, também consegue ficar até 50 dias sem comida, sem se alimentar com alimentos sólidos, mas sem água, um ser humano consegue ficar apenas entre 3 a 5 minutos. Esse é o tempo máximo, 3 a 5 dias. Esse é o tempo máximo que o ser humano consegue ficar sem água. Então, sem oxigênio, ele aguenta até 4 minutos, sem comida até 50 dias, mas sem água, entre 3 a 5 dias. Percebemos então que dos 3 elementos principais, oxigênio, comida e água, a água é o segundo elemento fundamental para a sobrevivência da raça humana. E não é à toa que seja assim. Até porque esses mesmos estudiosos dizem que o ser humano de um adulto normal é composto por 60% de água. Então, para manutenção de tanta porcentagem de água, o ser humano realmente precisa muito desse líquido. Uma criança, o corpo de uma criança é composto de até 86% de água, ou seja, uma criança ainda precisa mais de água do que um adulto. E isso tudo então revela a necessidade que todos temos de água. E quão refrescante é quando num dia de verão, um dia de muito calor, nós chegamos em casa e encontramos uma garrafa geladinha de água para poder matar a nossa sede. E de fato, esse era o sentimento de Jesus neste episódio de João, capítulo 4. Nós lembramos que o Evangelho de João foi escrito pelo apóstolo de mesmo nome, um dos seguidores de Cristo, e ele começa o Evangelho mostrando que Jesus é o Filho de Deus, que se encarnou para salvar o mundo, e no capítulo 2, João mostra que Jesus começou a mostrar essa sua divindade quando realizou o seu primeiro milagre, que no Evangelho, na maioria das vezes, os milagres são chamados de sinais. Então, o primeiro sinal realizado por Jesus foi a transformação da água em vinho, no capítulo 2. No capítulo 3, nós lemos sobre o encontro de Jesus com Nicodemos, o fariseu, e é quando Jesus fala da necessidade que não só Nicodemos, mas que todos nós temos de nascer de novo. Neste mesmo capítulo 3, nós aprendemos também sobre o maior presente de Deus ao mundo, que é Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para nos salvar. E depois, no final desse capítulo 3, o apóstolo João ainda menciona uma controvérsia envolvendo os discípulos de João Batista a respeito das cerimônias de purificação. Agora, no capítulo 4, nós leremos sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana. E é neste episódio, neste encontro de Jesus com aquela mulher, que nós aprenderemos sobre a mensagem de hoje, que tem como tema: mate sua sede. Mate sua sede. E como nós poderemos matar a nossa sede? O texto nos ensinará que podemos matar a nossa sede, primeiro, reconhecendo a nossa necessidade. Mate sua sede, reconhecendo sua necessidade. Leiamos João capítulo 4, do verso 1 ao verso 6, para aprender essa lição. Quando, pois, o Senhor
veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Aprendemos então no começo desta história, que Jesus estava de viagem para Galiléia, ele saiu da Judéia, estava indo para Galiléia, e no meio do caminho ele precisava passar pela região de Samaria, especificamente por uma cidade chamada Sicar. E essa cidade, segundo alguns historiadores, era próxima da famosa cidade de Siquém, que no Antigo Testamento tem diversas histórias envolvendo Siquém, e muito provavelmente essa fonte de Jacó mencionada aqui no texto era próxima do túmulo onde José foi sepultado. Em Josué, capítulo 24, verso 32, nós lemos que os israelitas, quando saíram do Egito em direção à terra prometida, Moisés ordenou que os israelitas levassem os ossos de José para sepultarem na terra prometida, como José tinha pedido. Então, essa fonte de Jacó estava posicionada num local extremamente importante na história de Israel, na história de todos os israelitas. Contudo, como nós sabemos, o povo que havia chegado na terra prometida não permaneceu unificado. No ano de 922 a.C., sob o reinado de Roboão, filho de Salomão, houve uma divisão no reino de Israel. 2 povos surgiram dessa divisão. O reino do norte ficou sendo conhecido como Reino de Israel, e o reino do sul ficou sendo conhecido como Reino de Judá. E como a nação de Israel era formada por 12 tribos, 10 tribos foram direcionadas para o norte e 2 tribos foram direcionadas para o reino do sul, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Então, Israel ao norte e os judeus ao sul. Só que ambas as nações foram infiéis a Deus. Tanto os judeus no sul como os israelitas no norte pecaram contra o Senhor, quebraram a aliança que Moisés tinha feito com o povo quando havia tirado o povo da escravidão no Egito. E por isso Deus castigou a ambas as nações com exílios. A nação do reino do norte foi exilada pelo reino da Assíria no ano 722 a.C. e o grupo de israelitas que foi removido do reino do norte para a Assíria nunca mais voltou. Eles permaneceram nas terras da Assíria e o imperador assírio colocou um grupo de pessoas que não eram israelitas na terra do Reino do Norte. E esse grupo de pessoas que voltou para o Reino do Norte se misturou com os poucos israelitas que tinham ficado naquela terra, e é daí que surgiram os samaritanos, que eram a mistura desses povos que vieram da Síria com os israelitas que moraram ali e, claro, com outros habitantes que vieram a morar ali depois. Os habitantes do Reino do Sul também foram levados para um exílio, o exílio babilônico, no ano de 586 a.C. Mas, diferente dos israelitas no norte, os habitantes do Reino do Sul voltaram. Pelo menos a maioria dos judeus que foi para a Babilônia voltou, e depois de terem regressado no ano 538 a.C., eles reconstruíram Jerusalém, reconstruíram o Reino do Sul, e esses judeus que voltaram da Babilônia voltaram com desejo de buscar a Deus, e eles de fato restauraram a nação, restauraram a religião judaica, e esses habitantes do Reino do Sul permaneceram fiéis
à lei de Deus, aos mandamentos do Senhor, diferente dos habitantes do Reino do Norte, dos samaritanos, que por causa dessa miscigenação, por causa dessa mistura, misturaram também a religião. Tanto que nessa época que Jesus se encontra, muitos séculos depois dessas intrigas políticas, estes samaritanos aqui de João capítulo 4, eles não acreditavam em todo o Antigo Testamento. Eles acreditavam apenas nos 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés, de Gênesis a Deuteronômio, Pentateuco, mas eles não criam em Josué, Juízes e no restante dos livros do Antigo Testamento, diferente dos judeus, que acreditavam que todos os 39 livros do Antigo Testamento eram inspirados por Deus. Então, estamos na terra dos samaritanos, Jesus está com sede, o momento que Jesus se aproxima daquele poço, que na verdade era uma espécie de fonte misturada com poço. No verso de número 6, o apóstolo João chama fonte de Jacó, mas no verso de número 12, a mulher samaritana chamará de poço. Então, era um poço de fato, que quando a água caía ficava estocada ali, quando havia chuva, mas também era uma fonte, que por baixo daquele poço ali tinha um rio, um lençol freático, onde passavam águas. E por isso, sempre naquele poço tinha água fresca para beber. Se não era da chuva que estocava de uma certa maneira, havia um lençol ali freático que mantinha alguma espécie de água ali para aqueles que desejassem saciar a sua sede. E o Senhor Jesus, neste episódio, no começo dele, também mostra uma verdade crucial, que ele é ser humano. É isso que nós aprendemos no verso 6, quando diz que ele estava cansado da viagem, e era por volta da hora sexta. A hora sexta para os judeus era meio-dia, porque eles começavam a contar o relógio às 6 da manhã. Então, meio-dia, o sol estava no seu ápice, era o momento de maior calor do dia, Jesus cansado da viagem, os discípulos, nós leremos no verso 8, tinham ido na cidade samaritana de Sicar para comprar alimentos, Jesus tinha ficado sozinho naquele poço e ele, cansado da viagem, então está querendo matar a sua sede, porque Jesus é homem. Ele é um ser humano perfeito como todos nós. Alguns, pela história da igreja, tentaram defender, alguns hereges, tentaram defender que Jesus não era um humano pleno como eu e você. Ele era uma espécie de fantasma. Ele não tinha um corpo físico como nós. Mas isso é mentira, heresia. Esse texto mostra que Jesus é 100% humano. A única diferença é que ele não tem pecado, ele é um humano perfeito, sem pecado nenhum. E o texto continua nos ensinando sobre como matar a nossa sede. Verso 7. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Jesus começa a conversa pedindo água para a mulher, e ao invés da mulher ser cordial, educada, e fornecer um copo d'água àquele homem, ela poda Jesus, ela chega a ser mal educada. Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E aqui nós vemos como aquela divisão lá do passado entre judeus e samaritanos era uma divisão que se manifestava de uma maneira bem hostil na época de Jesus. Porque a mulher foi dura com Jesus e disse, o senhor não pode beber água para mim, eu sou samaritana. O senhor é judeu. Havia uma rivalidade gigantesca entre esses dois povos.
porque além daquela divisão que eu mencionei, na época em que os judeus voltaram da Babilônia, Neemias capítulo 13 mostra que os samaritanos tentaram frustrar a restauração dos judeus. Os samaritanos tentaram, de alguma forma, impedir que os judeus que tinham voltado da Babilônia reconstruíssem a capital deles, que era Jerusalém. Então havia uma intriga, uma briga muito séria entre aqueles dois povos. E o Senhor Jesus não faz caso dessa intriga, até porque Efésios capítulo 2, versos 19 e 20 diz que Jesus veio para derrubar a separação que havia entre judeus e gentios e os demais povos da terra. Ele veio para destruir essa divisão. E aqui nós lemos que Jesus mostra àquela mulher samaritana que, na verdade, não é ele que precisa tanto de água. É claro, Jesus está com sede, ele está falando sério, ele não mentiu para ela. Mas ele quis mostrar para aquela mulher que, se ela entendesse quem era Jesus, era ela que ia pedir água para ele. Jesus altera a questão das necessidades envolvidas. Aparentemente, quem precisava de água no primeiro momento era Jesus. Mas agora o Senhor Jesus muda a situação e mostra que quem precisa matar a sede é a mulher. Ela, que tinha uma sede muito pior do que a sede do corpo, que é a sede da alma, a sede espiritual. E o Senhor Jesus então confronta aquela mulher dizendo: se conheceras, verso 10, o dom de Deus. Muitos rabinos judeus utilizavam a expressão dom ou presente de Deus para se referir à lei de Deus no Antigo Testamento, especificamente a Torá ou os 5 primeiros livros, que era o que os samaritanos também acreditavam, o Pentateuco. Então é possível que Jesus esteja confrontando a religião da mulher, mostrando: olha, se você realmente conhecesse, inclusive, os 5 primeiros livros da Bíblia, inclusive o dom de Deus, que é a Torá, o Pentateuco, que até os samaritanos diziam que acreditavam, eles não acreditavam no resto. Você pediria para ele, para mim, no caso Jesus, e ele te daria água viva. E o tema da água, meus irmãos, no Antigo Testamento é um tema riquíssimo. Nós lemos, por exemplo, em Jeremias, capítulo 2, verso 13, quando Deus, falando para o seu povo abandonar os seus pecados, Deus dizia através do profeta Jeremias que o povo tinha cavado cisternas rotas que não retinham água e tinham abandonado aquele que lhes poderia dar água viva. E aqui nós aprendemos uma verdade importantíssima. Além de ser homem, Jesus também é Deus. Quando Jesus diz àquela mulher que ele poderia dar a água viva para ela, ele está pensando nas profecias do Antigo Testamento que falavam que Deus daria água viva ao seu povo. Então Jesus está se colocando como o próprio Deus. Ele está dizendo: mulher, se você soubesse quem está na sua frente, mulher, você que pediria para ele a água viva, a água que pode matar a sede da sua alma. E a mulher não entende o que Jesus quer dizer. Porque a partir do verso 11 nós lemos: respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. O Senhor Jesus, então,
mostra para aquela mulher a necessidade que ela tinha e ele corrige 2 equívocos que ela estava cometendo. O primeiro equívoco era a respeito da água que Jesus oferecia. A mulher estava pensando que a água que Jesus oferecia era uma água líquida, era de fato alguma substância da qual ela podia encostar, que ela podia ter um contato com aquela substância. Ele mostra para ela que não é aquela água, não é dessa água que ele está falando. E o segundo equívoco que ele corrige é a respeito de quem é superior, quem é maior, Jacó ou Jesus? E a resposta é óbvia, Jesus. Jacó, de fato, foi um homem de Deus. Quando nós lemos em Gênesis sobre a vida de Jacó, alguém que nasceu como pecador, que viveu uma vida iníqua, de enganação, mas que no final da vida realmente se arrependeu e passou a temer a Deus. Jacó mostra a transformação que Deus faz na vida de uma pessoa. E a mulher aqui lembra de Jacó como seu pai, porque os samaritanos reconheciam que faziam parte da mesma origem dos judeus. Eles também se achavam filhos de Abraão, eles também pensavam que eram descendentes da aliança que Deus tinha feito com Abraão, Isaque e Jacó. É por isso que ela fala de Jacó como o pai, e ela considera Jacó uma grande figura, e ela diz, o Senhor é maior do que ele, e Jesus responde mostrando sobre a superioridade da água dele. Quem beber desta água, mulher, do poço, vai ter sede de novo. Mas aquele que beber da água que eu dou, nunca mais terá sede. E aqui o tema da água viva é trabalhado de 2 formas. Primeiro, a ideia de suprimento. A água viva supre as nossas necessidades espirituais. A água viva preenche o vazio do nosso coração. A água viva, de fato, traz satisfação para a nossa alma. E além de suprimento, a ideia de água viva aqui também é a ideia de perpetuidade. Um suprimento que não acaba nunca. Uma satisfação na alma que durará para sempre. Diferente da água que a gente bebe para matar a nossa sede física. Então Jesus mostra para a mulher a necessidade que ela tinha da água para jorrar a vida eterna. E claro, aqui Jesus usa essa expressão simbólica da água viva, mas o apóstolo João, lá na frente, no capítulo 7, versos 37 a 39, vai explicar que essa água viva espiritual é o Espírito Santo quem faz, que dá para a gente quando ele entra na nossa vida. Em João 7, 37 a 39, o Senhor Jesus diz, se alguém tem sede, venha a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de água viva. E aí o apóstolo João explica lá no capítulo 7 que esse rio de águas vivas é o Espírito Santo. Quando um pecador se arrepende dos seus erros, crê em Jesus como seu único Salvador, acredita que lá na cruz Jesus pagou todos os seus pecados, que ele não precisa pagar mais nada. E quando esse pecador aceita Jesus como seu Senhor, o dono da sua vida, ele recebe o Espírito Santo. E a partir daí, crendo na morte e na ressurreição de Jesus como seu único Salvador, esse pecador ganha a fonte da água viva no seu coração. E a sede que o seu coração tem, a fome de matar essa necessidade com jogos, bebidas ou mulheres, essa necessidade é saciada, porque o Espírito Santo satisfaz todos os nossos anseios. E ao falar da água para a vida eterna, Jesus aqui também está se referindo a diversas passagens do Antigo Testamento, das quais mencionamos Isaías 44:3, quando ele fala do Espírito Santo descendo como água sobre a terra.
Ezequiel, capítulo 47, verso 1, quando o profeta Ezequiel diz que debaixo do templo em Jerusalém saía um rio de água que sustentaria todo o povo. E nós aprenderemos que o templo em Jerusalém também apontava para Jesus. E Isaías 55, verso 1 a 7, quando fala que para beber dessa água viva de Deus, os perversos precisam abandonar o seu mau caminho. Então aprendemos a primeira lição desse texto, que para matar a nossa sede, devemos reconhecer a nossa necessidade, que é de Jesus. Precisamos dele para ter a água viva. Mas para matar a sua, a minha, a nossa sede, nós também precisamos confessar a nossa iniquidade. Mate sua sede, confessando sua iniquidade. É isso que Jesus ensina a partir do versículo 15, onde nós lemos: disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Algumas leis religiosas daquela época ensinavam que as pessoas poderiam se casar de novo até 3 vezes. E se de fato Jesus aqui está se referindo a essa lei religiosa, então essa mulher já passou em muito a quantidade limitada de casamento, porque ela casou 5 vezes. E para piorar, agora o homem com quem ela estava nem era marido dela, possivelmente era um amaziamento, era um ajuntamento. E a Bíblia condena esse tipo de relação, porque de fato o que Deus abençoa é o casamento. Hebreus capítulo 13, verso 4, fala que o matrimônio é digno de honra, não um mero ajuntamento, um mero relacionamento em que as pessoas moram juntas. Não, o casamento, a ideia de um compromisso formal e público entre um homem e uma mulher. Tem que acontecer esse compromisso formal e público. Essa mulher, entretanto, estava em pecado. É por isso que Jesus muda de assunto. Ela, curiosa em receber a água viva que Jesus tinha prometido, ela fala: dá-me dessa água. Eu não quero mais vir aqui no poço, eu quero ter vida fácil, tranquila, como os judeus que se alimentaram dos pães que Jesus multiplicou em João capítulo 6, verso 34, também falariam. Eles falariam para Jesus que queriam o pão da vida, mas só para eles não precisarem comprar mais pão, para ter pão de graça. As pessoas acham que o mais importante é a comida física, que é a água líquida para matar a nossa sede física, mas o mais importante é o pão espiritual que mata a fome da nossa alma, a água espiritual que mata a sede da nossa alma, e essa água e esse pão se chamam Jesus. Ele satisfaz o nosso coração. Sabe por que aquela mulher havia se casado tanto e agora ainda estava em pecado? Porque ela achava que para matar a sede da alma ela precisava de um marido. Ela achava que para preencher o vazio do seu coração ela tinha que estar casada. E talvez você que me assiste também pense isso. Talvez você pense que se não estiver casado ou casada, você não será feliz. Talvez você pense que se não passar longas horas maratonando séries na televisão, você não terá o vazio da sua alma preenchido. Talvez você pense que as drogas, as bebidas ou os aparelhos eletrônicos, o vício em videogames, vai matar a sede da sua alma. Não vai. Não vai. O único que vai te satisfazer, que vai trazer alegria ao seu coração, se chama Jesus. E você pode buscá-lo através da oração, através da leitura bíblica, através da comunhão com os irmãos na igreja, crendo nele, aceitando ele e recebendo o Espírito dele.
ela disfarça o seu pecado dizendo que não tem marido e Jesus fala, você falou bem, porque você teve 5 e esse que você tem agora não é o seu marido. Em outras palavras, Jesus está mostrando àquela mulher que para matar a sede dela, ela precisava confessar a sua iniquidade. Mate sua sede, reconhecendo sua necessidade. Mate sua sede, confessando sua iniquidade. E por fim aprenderemos que para matar a sede, nós também precisamos cultuar de verdade. Para matar a sede, precisamos cultuar de verdade. É isso que aprendemos do verso 19 ao verso 26, quando nós lemos: Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o local onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Jesus agora dá início, com a pergunta da mulher, a um outro tipo de discussão sobre culto, sobre adoração. Ela, depois de ver que Jesus é um profeta, ela o chama de profeta no verso 19. Ela muda de assunto, porque viu que Jesus sabia do pecado dela, e começa a falar sobre culto, dizendo, olha, nossos pais são samaritanos, adoravam neste monte. O monte é Gerizim, onde os samaritanos haviam construído um templo de adoração rival àquele templo de adoração em Jerusalém que os judeus tinham no ano 400 a.C. Mas o templo dos samaritanos em Gerizim tinha sido destruído por um governador da Judéia chamado João Hircano no final do século II a.C. E mesmo assim os samaritanos continuaram adorando em Gerizim, fazendo os cultos lá. Mas os judeus adoravam em Jerusalém, que era, segundo 2 Crônicas 7, versos 15 e 16, o local que Deus escolheu, de fato, para ser adorado. Só que agora Jesus quer mostrar que aquela antiga aliança, aquele antigo jeito de adorar a Deus, estava mudando. Com a vinda de Jesus, um novo tipo de adoração estava sendo estabelecido. A adoração, o culto no Antigo Testamento era basicamente sacrifício de animais. Para alguém adorar a Deus naquela época, não levava a Bíblia para a igreja, levava um bicho. Você tinha que levar um animal, chegava no templo, sacrificava o bicho, fazia as orações lá e aí o seu culto era oferecido. Mas agora Jesus está dizendo que isso mudou, porque ele é o templo. Em João, capítulo 2, do verso 18 a 21, o apóstolo João mostrou quando Jesus expulsou os mercadores do templo e disse, destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. E aí os judeus questionam, em 46 anos foi construído este templo e tu o destruirás em 3 dias e o reconstruirás? Só que eles não sabiam que Jesus estava se referindo ao templo do seu corpo. Jesus é a casa de Deus. Jesus é o templo. E é isso que Jesus está ensinando para a mulher. Mulher, a adoração agora vai ser da seguinte maneira. Não mais em Jerusalém, não mais em Gerizim. Vai ser em espírito e em verdade. Por quê? Porque agora a adoração vai estar ligada às pessoas que creem em Jesus. E eu não estou dizendo com isso, irmãos, que a igreja não precise de um local de adoração.
É claro que nós temos os nossos templos, temos os locais que nós prestamos o serviço sagrado. E é legítimo, é necessário que nós tenhamos locais de adoração. Até porque o que Jesus está ensinando aqui não exclui a união da igreja para adorar a Deus. Quando ele fala que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, ele está dizendo, primeiro, que a adoração vai ser espiritual, ou seja, não é mais uma adoração física, matando bicho, com coisas visuais, mas presentemente uma coisa do coração. E em verdade, porque a adoração agora exige sinceridade. Claro, sempre exigiu, mas lembrem-se que a mulher não estava sendo sincera com Jesus. Ela não estava sendo verdadeira, ela estava escondendo o pecado dela. Então o que Jesus quis dizer para ela, mulher, se não houver sinceridade de coração e confissão de iniquidade, é impossível adorar a Deus. E claro, se não houver fé em Jesus, também não dá para adorar a Deus. Porque Ele é o Salvador prometido, que veio para pagar os nossos pecados. Nós precisamos nos ajuntar para adorar a Deus. Agora, o local onde vamos nos ajuntar hoje pode ser em qualquer lugar, contanto que nós adoremos, crendo em Jesus, em espírito e em verdade. A mulher, então, termina o diálogo falando que estava esperando o Messias. Na verdade, os samaritanos esperavam um tal de Tareb, que era restaurador, não era o Messias como os judeus. Mas ela aqui fala Messias, porque ela percebeu que a religião deles estava errada, dos samaritanos. Então ela vai para a religião dos judeus, que criam no Messias. E Jesus, no verso 22, mostra que, de fato, a salvação vinha dos judeus. E aqui eu me dirijo a todos aqueles que têm uma religião fora da Bíblia, uma religião ditada pela igreja ou por seitas. Abandone essa religião. Aqui Jesus deixa claro que existe sim só uma religião verdadeira que vem dos judeus, que foi perpetuada pelos apóstolos e que está na Bíblia. Tiago 1,27 também vai falar que a religião pura e sem mácula para com Deus e Pai é visitar os órfãos e as viúvas e manter-se incontaminado do mundo. Existe só uma religião verdadeira e é uma religião baseada na Bíblia e solidificada numa pessoa que é Jesus. Se você adora a Deus por Maria, se você adora a Deus por Pedro, por João e não por Jesus, o seu culto é inútil. É um culto errado, um culto de mentira que não está agradando a Deus. Mas se você cultua a Deus só em nome de Jesus, seu culto será bem recebido. O final da história, os discípulos chegam, Jesus ensina para eles a verdadeira comida, a verdadeira colheita, e do verso 39 ao verso 42 nós vemos que aquela mulher, mesmo sendo pecadora, conseguiu arrastar uma cidade inteira de pessoas aos pés de Jesus. E aqui tem uma lição que nos alfineta hoje. Muitos cristãos não arrastam ninguém para Jesus. Não consegue levar nenhuma pessoa a se arrepender dos pecados e entregar a vida para Cristo. E aquela mulher sozinha, mesmo sendo uma pecadora, arrastou uma cidade inteira. Os discípulos entraram naquela mesma cidade e nenhum deles trouxe uma pessoa para Jesus, para ser salva por ele. Precisamos aprender a evangelizar com aquela mulher. Concluo esta mensagem lembrando que para matar a nossa sede, precisamos reconhecer a nossa necessidade, precisamos confessar a nossa iniquidade e precisamos cultuar de verdade. Mate a sua sede com Jesus. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, mate a nossa sede. Senhor, que não matemos, Senhor, a nossa sede com bebidas. Se há alguém que me assiste, Senhor, está tentando saciar essa sua sede com homens, com mulheres, com jogos, Senhor, toca o coração dessa pessoa para que ela se arrependa do seu pecado, peça perdão ao Senhor e hoje ela aceite Jesus como seu único Senhor e Salvador. Que essa pessoa receba o Espírito Santo e a sede dela seja saciada. Senhor,
Ensina-nos a te cultuar verdadeiramente. Que nós não adoremos ao Senhor do jeito errado. Que nós não adoremos ao Senhor com imagens. Que nós não cultuemos ao Senhor das formas errôneas, Senhor. Mas que cultuemos do jeito que a Bíblia ensina, em espírito e em verdade, e em nome de Jesus. E, Senhor, faze-nos matar a sede de outras pessoas. Quantos pecadores caminham para o inferno, quanta gente caminhando para a destruição, Senhor. E muitos de nós estão fracassando em evangelizar, em pregar o Evangelho. Meu Deus, perdoa a nossa iniquidade e toca o nosso coração para matarmos a sede de muitas pessoas neste mundo. Como aquela mulher que era uma pecadora, mas matou a sede de muitos samaritanos que foram até Jesus por causa dela. É a oração que nós fazemos, clamando pelo perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Recitemos o versículo-chave da nossa igreja este ano. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. 1 João 4, 20. Que Deus abençoe a todos. Amém.